Ó, deixa eu te contar. Tá tudo bem? Está confortável? Podemos começar? Sim. Ó, aqui é assim, meia hora de papo. A gente só roda uma vinhetinha. Olá, eu sou Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. A minha convidada de hoje é cantora, compositora, intérprete, poeta. Ela é uma lindeza e ela acabou de lançar um álbum que se chama Van Revelação. Seja muito bem-vinda, minha querida Bruna Black. Muito obrigada. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês hoje. Como eu estava te falando aqui antes da gente começar o programa, né? Eu já vi você no Tranquilo e acompanho de longe os seus passos. Então hoje é muito legal ter você aqui para falar de Van Revelação, que rolou de uma maneira muito interessante, né? Eu queria que você contasse como é que foi esse encontro com o John, que trabalhou junto com você nesse álbum. Então, na verdade, eu não conhecia o John. O produtor musical do disco, chamado Emílio Miller, que entrou em contato comigo via direct do Instagram, buscando saber como eu poderia ser contratada para gravar e ser intérprete do disco do John. Ele que fez essa ponte, ele que fez a pesquisa, e aí me achou. E daí eu logo passei o contrato do André, que é quem responde por mim essas questões mais burocráticas, assim. E o André já respondeu e a gente logo aceitou a proposta. Escuta, e aí assim, aí ele fez todos os arranjos, melodias, e ele te mandava e você interpretava as canções. Foi assim que funcionou? Sim, a pré-produção foi uma loucura, porque eu tava na Eurotour com Dua Voar, e aí, antes de ir pra Eurotour, a gente já tava vendo isso, mas depois da Eurotour foi que o lance começou a pegar, porque aí realmente a gente começou a conversar todos os dias para ver o andamento, para ver a tonalidade das músicas. E o John, ele fez assim, ele compôs a melodia e a harmonia, e aí deu a letra para que brasileiros pudessem compor, assim. Esse projeto tem mão de muitos brasileiros. E aí eu tive a honra também de compor duas canções desse disco. Entre os compositores estão Talma de Freitas, por exemplo. Aham, e essas duas canções são quais? Chão de Nuvem e Romântico Calor. Uhum, e aí, então, ó, o lance do programa do Mistura Cultural é esse, ó. Você tá aí na tua casa, a gente tá ouvindo passar um carro. O Saco de Laranja. Então a gente espera o vendedor da laranja. E é esse o grande lance do programa, entendeu? Gente, desculpa, é que eu moro perto de uma avenida aqui. Nossa, meu Deus, é uma Não, não tem loucura. problema nenhum. É assim, é a vida como ela é, e é isso que a gente gosta, Sim, viver o real, né? sim. Escuta, e aí você acabou de citar o Avoar, que é o duo que você tem ao lado do JP, que também é outro maravilhoso, assim como você, que também lançou um álbum recentemente, já teve aqui no Mistura Cultural, e o John conheceu você por meio do Avoar, né? Sim. E qual o paralelo dá para fazer algum paralelo entre o seu trabalho no Avoar com esse seu trabalho solo? Ou tem algum ponto em Na comum? verdade, assim, o John, ele me conheceu via Instagram, não é? Foi o Emílio que me apresentou pro John. O Emílio me conhecia através do meu Instagram. E aí o John, eles falam que o John me conheceu através do Avoar, porque as primeiras músicas que aparecem no meu Spotify são as músicas do Avoar. E aí foi que o John conheceu a minha voz pelo do Avoar. Não a minha pessoa. Minha pessoa veio por meio do Instagram, do meu perfil do Instagram. Entendi. E aí, nesse disco, não tem muito a ver com o que o do Avoar faz, porque o do Avoar é muito nova MPB, né? E esse disco, ele vem como algo muito jazzístico, assim. Eu nunca participei de algo tão do jazz, assim. Todos os musicistas gravando no dia, John Patitucci, Duduca Fonseca, Chico Pinheiro, Vitor, todos, assim, trabalham lá no exterior como músicos de jazz. Assim.
tem uma mistura de ritmos, como da bossa, como do baião, e aí tudo isso misturado com jazz. No dia que eu fui fazer o show de lançamento desse disco, foi muito engraçado, porque eu falei, gente, vem ouvir um pouco de jazz misturado aqui, porque é isso, onde tem brasileiro, tem a mistura, e tem o swing aí a mais. E é isso, eu não vejo muita relação com o disco do Du. O disco do Du é outro trabalho, não vejo nem relação com o Du, com o meu trabalho solo, assim, sabe? Eu acho que o Avoar é o Avoar e não tem igual. E escuta aí, é legal isso que você falou, né, dessa sonoridade brasileira que leva pro jazz e fica essa brasilidade sofisticada, né, também. E o John, né, ele ficou encantado justamente com isso, né? Ele fez umas comparações sua também, com grandes nomes da MPB, né, que ele estava acostumado a ouvir. Ele te falava isso? Assim, porque eu li numa entrevista, eu acho isso, tá? Uhum. Posso estar errada, então, mas não tô, não. É isso mesmo, né? O John me pareceu uma pessoa muito tímida. A gente não conversou muito porque eu não falo inglês. Então ele falava as coisas pro Emílio e o Emílio me falava e assim e vice-versa, sabe? Mas ele não me pareceu muito... Ele me pareceu bem tímido, assim. Ele ficava de longe, olhando o trabalho todo acontecer. Ia lá no Emílio, falava alguma coisa e voltava. O Emílio mesmo, que era o porta-voz, assim, do grupo todo. E o Emílio, ele é argentino, então ele fez Duolingo, ele me mandava as lições do Duolingo, era muito engraçado. Porque ele me mandava as lições do Duolingo aprendendo a falar português. Então, ele sempre foi muito respeitoso no quesito comunicação, no quesito quebrar uma barreira mesmo para que o trabalho acontecesse, sabe? Para ele não foi o problema que eu não falasse inglês. Ele simplesmente foi lá e falou, e se comunicou e o trabalho aconteceu, entendeu? E aí ele falando em português comigo, me senti muito honrada. Muito bom. E sabe... E o Emílio, como ele surge na sua vida? E é muito legal, né, isso que você está contando, porque às vezes a pessoa ouve um álbum, ela não tem a menor ideia de tantas, além da música, composição, letra, melodia, tem ainda essa barreira aí da língua, né, do relacionamento. Então você tem que estar muito disposto, né, a passar por tudo isso, né? Não é só entrar no estúdio e gravar. E como é que rolou essa história sua com o Emílio? O Emílio, ele entrou em contato desde a primeira vez, ele já entrou em contato, na verdade a primeira mensagem que ele mandou foi em inglês, via direct do Instagram, e aí eu passei o contato do André e também passei o meu contato e falei que eu não falava inglês. A partir do momento que ele soube, ele já me chamou no WhatsApp em português. E aí a função dele é uma função muito legal, que é a função dele escutar o artista, e comunicar aos outros músicos, às outras pessoas que estão realizando o trabalho, qual é o intuito, qual é a direção que a gente deve seguir. Tinha lá os arranjos escritos para que os músicos, enfim, fizessem o que tinha que fazer. Ele fez a pré-produção comigo. Quando eu cheguei da Eurotour, ele conversava comigo todos os dias. É esse o andamento mesmo? Fazia lá o áudio no andamento que a gente escolheu. Eu acho que ficou muito rápido. Aí ele mandava outro, um pouco mais lento. E aí a gente ia escolhendo as coisas. Então, além de fazer essa comunicação geral, é uma pessoa muito fundamental para que a música pudesse acontecer. Os produtores são essa pessoa, assim, que enfim, tá supervisionando ali sempre o arranjo e, no geral, assim, tanto a comunicação quanto a parte musical da coisa, para o projeto acontecer. Ô, Bruna, assim, você foi muito além de interpretar o álbum, então, né? Porque você, a produção, você deu seus pitacos lá e foi atendida também, né? É legal isso, uma experiência interessante, né? Então, como eu falei no início, ele foi muito respeitoso, ele sempre perguntava a opinião de todos ali, não é porque as pessoas estavam sendo contratadas para um projeto de um artista dele, que ele não perguntava nada, ele simplesmente, ele perguntava para todo mundo se a gente estava bem, se alguém sugeria alguma coisa, não só para mim, mas para os outros musicistas que eram, assim, ali só tinha gente grande, eu era
assim, um bebê ali, perto daqueles caras. Eu fiquei, tipo, muito, muito, muito honrada. Eu mergulhei, na verdade, em todos os projetos que eu faço, eu mergulho mesmo. Então, assim que eu fiquei sabendo que eu ia lançar no meu Spotify, eu falei, gente, vamos cuidar da parte visual, então, da coisa. Vamos fazer uma sessão de fotos, como que vai ser a imprensa, como que a gente vai trabalhar isso. Eu uso as minhas redes como principal fonte de divulgação. Então, eu preciso fazer um bom material de divulgação, porque, enfim, estou acostumada com o corre dependente de aproveitar o orgânico, aproveitar o público que a gente vem cativando aí há anos. E eu falei, vamos fazer aí um material e vamos, já que é pra estar, vamos estar, então. E aí Muito eu entrei bom. de cabeça nesse projeto. Eu falo que eu sou a madrinha desse disco, porque eu não sou mãe, porque não foi eu que não saiu de mim, mas eu sou a madrinha porque eu abracei como se fosse meu. Assim. Muito bom. Escuta, e você é uma jovem artista do grande ABC, né? Você teve aulas na ETEC, você participou do The Voice, né? Porque você falou assim, eu era a pequena ali. Mas assim, quase 10 anos de carreira que você, né, tá alcançando aí, você já tem uma bela trajetória. O que que aquela menina lá de Diadema sonhava para ela? E sonha ainda, porque você é muito Nossa, jovem, né? é muito engraçado porque em Chão de Nuvem eu componho exatamente isso. Eu falo assim, que lindo é viver de alcançar o céu e projetar futuro com mais expansão. Por que essa frase? Porque eu viajei muito de avião na minha vida, assim, muito, nos últimos anos, assim, nossa, eu fiz isso, eu falo do avião, porque é uma coisa que a maioria da minha família não presenciou ainda, não vivenciou ainda isso. E projetar futuro com mais expansão, porque parece que eu já realizei todos os meus sonhos, assim, que eu sonhava desde pequena. Eu fui para televisão, para um programa de reality show. Eu já gravei disco fora, gravei trabalho internacional, fiz turnê, assim, internacional. Já fui para outros estados do país. Quero muito ir para o norte, mais para o nordeste, mas eu já fui para outros estados. Fui para Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza. Então, tipo, eu já realizei muitas coisas, até coisas que eu não sonhava em realizar. Então, a partir do momento que eu comecei a experienciar assim, essas coisas, eu comecei a falar, gente, agora eu vou ter que sonhar com esse nível aqui que eu tô, assim, sabe? Eu vou ter que começar a sonhar novos sonhos. E é muito grande, porque às vezes a gente não imagina, assim, o quanto de coisa que a gente pode alcançar, o quanto de coisa que a gente pode Uhum. ser. E aí vem a vida e dá a oportunidade pra gente. E quando a gente agarra e vive mesmo, a gente transcende, né? A gente ultrapassa nossos limites, nossas barreiras e percebe que há algo muito mais além, há um infinito ali através do horizonte, além do horizonte. Muito lindo. Você sabe que, então, quando eu li a sua biografia e eu vi, né, desse curso de canto popular na ETEC, como que você entrou lá? Quando foi que falou, eu quero fazer um curso de canto? Quando que deu essa vontade de ser cantor e alcançar tudo isso que você já alcançou? Chegou no ensino médio, eu tinha um professor chamado Fábio, de História. E ele era quem orientava a gente, assim, principalmente pessoas que se demonstravam interessadas a seguir um curso ou uma faculdade depois que saísse ali do ensino médio. E minhas amigas já tinham o que iriam fazer, assim. Era um grupo de 4 amigas contando comigo. Uma ia fazer relações internacionais, a outra psicologia e a outra educação física. Eu era mais chegada em educação física porque eu jogava basquete, fui até federada e tudo mais. Só que eu não sentia que era isso ainda, só que eu também não tinha muita opção, assim. Eu pesquisava e via que as coisas eram muito longe, né? No caso, o meu professor chegou, eu comuniquei isso com ele, eu falei, eu não sei o que fazer, assim, eu sou da música, mas o que eu vou fazer? Porque é isso, qual margem eu tinha, né? Sendo uma criança de Diadema, assim, eu participei de muitas ONGs e tudo mais, tive acesso a muitos ensinos, só que eu tinha que fazer algo mais, um curso técnico. E aí, no outro dia, ele chegou e falou assim, ETEC de Artes.
Você vai entrar na ETEC de artes. Aí eu falei, não, tem que fazer um monte de prova, não sei o quê. Aí ele, se você precisar do dinheiro pra fazer, eu te dou o dinheiro pra fazer, e você vai fazer. Vai pesquisar, vai se inscrever, porque já vai terminar as inscrições. E aí, chegando em casa, eu já pesquisei. E aí, eu gostei, escolhi canto popular. Nem sabia a diferença do que era canto popular e canto erudito. Eu falei, gente, o que é canto popular e o que é canto erudito? E aí, eu falei, qual que eu escolho, assim? Aí eu coloquei popular, né? Eu falei, eu sou do povo. E aí, coloquei canto popular. Fiz a primeira prova, que é uma prova geral. E aí, fiz a prova teórica para passar na parte de teoria da ETEC. Aí, passei. E aí, fiz a prova prática. Eu lembro que minha mãe estava grávida, assim, do meu último irmão, que é o Cris. Aí, ela levou os gêmeos, que era pequenininho também, para me acompanhar, porque eu ainda era menor de idade, então eu precisava de um acompanhante para as coisas. E eu cheguei na ETEC de Artes. Quando eu saí da prova prática, eu falei, eu passei nisso daqui, eu acho. Se eu passei na teórica, que era a minha preocupação, acho que a prática foi. E aí, minha mãe ficou muito orgulhosa. Minha mãe não entendia muito bem, mas ela sempre me apoiou, assim. Todo mundo imaginou que eu ia ser uma cantora gospel pelo fato de eu ser da igreja. Mas no profissional, assim, quando a gente vai fazer algum curso, é muito mais neutro, né, as coisas. Então, depois de um ano, eu saí da igreja e entrei numa banda, assim. E descobri na ETEC de Artes. Foi na ETEC de Artes que eu descobri que eu podia escrever minhas próprias músicas, que eu podia trabalhar com música e viver de música, porque eu tinha amigos ali na sala que viviam de arte, então eles eram a minha maior inspiração, as minhas referências. E a partir daí foi o meu divisor de águas, assim, foi aonde eu falei, eu vou ser uma cantora de MPB. E aí comecei a fazer meus trabalhos, assim, a minha pesquisa pessoal, e lançando coisas. Vou lançar um disco aí mais focado em MPB mesmo, e já tá aí. Oba! Escuta, que história mais linda essa. E aí eu tenho curiosidade, assim, o professor Fábio, ele já te viu, já foi nos seus shows, ele continua acompanhando a sua carreira? Como que é para ele isso? Todos os professores da minha escola, eles são muito vislumbrados, assim. Eu sempre fui muito exibida na escola, eu gostava Que lindo. Eu era representante de classe, representante do Grêmio Estudantil, então eu ficava, tipo, nossa, eu despontava ali, eu era uma das personagens ali da escola, e meus professores, eles sempre torciam muito, assim, sabendo da minha família, sabendo que eu corria atrás das minhas coisas, eles me apoiavam muito, assim, e até hoje. Eu tive uma professora de educação física, por exemplo, que ela foi num show meu em Portugal, se eu não me engano, em Barcelona, ela estava lá, ela falou, Bruna, eu não acredito que a primeira vez que eu vou no show seu é aqui em Barcelona, não tô acreditando. E aí era muito engraçado, que era eu cantando e ela lá embaixo chorando, e eu me segurando pra não chorar também, pra entregar o show. Mas eles sempre me apoiaram. O Fábio, ele nunca foi num show meu, mas eu acredito que daqui a pouco eu vou fazer um show em Diadema, e a maioria vão. Mas ele sempre, nas redes, ele sempre tá acompanhando, mandando mensagem, falando assim, que, enfim, sempre acreditou. Eu quis exaltar aqui a importância dos professores, né? Porque às vezes muita gente fala, eu quero ser artista, e acho que é só um intuitivo. E para as pessoas entenderem a importância, né, do professor na vida da gente, seja lá em qualquer profissão. Nossa, se eu fosse só professora de Barcelona, eu ia chorar muito também. Que demais! E sua mãe, como ela vê isso hoje também? Porque ela também, né, um papel fundamental, né? De levar os filhos Sim, pequenos, então, estar grávida, fazer esse corre com você, né? eu sempre chegava com as autorizações para ela assinar, e sim, eu sou a filha mais velha, e eu nunca quis muito chamar muita atenção da minha mãe, porque, enfim, sou a filha mais velha de 7 irmãos, então muita criança, e pelo contrário, ajudava a cuidar das crianças, e aí eu não queria ser uma preocupação para minha mãe. Mas quando precisava, ela sempre arrumava um jeito de estar, assim. Ela sempre acreditou, minha família sempre acreditou em tudo que eu fizesse, assim. Que eu, primeiramente, sempre botei fé também nas coisas que eu
quis fazer na minha vida, sempre, sempre, sempre. E aí minha família, depois que eu cheguei na ETEC, que eu vi, assim, que normalmente as famílias não recebem muito bem o lance de ser artista e tudo mais. Não, na verdade, não vem muito futuro, né? Porque quando você precisa de grana, precisa somar ali com a renda familiar, a arte, ela não é o ideal, assim. Eu lembro que minha mãe até já me levou no Jovem Aprendiz, assim, quando eu tinha 17 anos, eu saí da prova e falei, mãe, eu não entrei nesse negócio aqui. Não entrei, eu tentei uma vaga para administração, imagina eu trabalhando de administração, meu Deus do céu, não consigo imaginar, assim. E daí é isso, mas ela sempre me acompanhou, sempre torceu muito, assim, sempre acreditou, e nunca foi um empecilho, nunca me criticou em nada. Eu percebo que, como eu falei dos meus amigos na ETEC, né, eu comecei a ver relatos de pessoas que olha, meu pai odeia, meu pai me acha um vagabundo, assim, sabe? Desculpa a palavra. Sim. E é assim que a sociedade trata a arte. Trata como se a gente fosse pessoas sem ter o que fazer, assim. Entendeu? E não, a arte pra mim é um compromisso, é como toda vez que vou fazer um show, é como se eu fosse fazer uma cirurgia do coração em alguém, assim, porque mexe com sentimentos, né? com vidas, né? A gente mexe com o sentimental das pessoas, com a parte psicológica da coisa, com o estômago também, né? Porque o estômago é um órgão muito sentimental, assim, e as pessoas saem do show mesmo falando, vários relatos de pessoas que saem do show falando, olha, eu tava numa depressão na pandemia e vocês me tiraram de uma depressão, assim. Então, é algo muito pesado para mim, é algo de muita responsabilidade, assim. Acho que quando a sociedade entender que a arte é tão importante quanto qualquer outra profissão, a gente vai ser muito mais valorizado. Sem dúvida. Escuta, você falou, né, que foi lá na ETEC que você falou, eu quero ser cantora de MPB. Mas das suas memórias, assim, de criança, a sua memória musical, o que tinha? O que você consumia de música? Além das músicas gospel, como Bruna Carla, Aline Barros, ai meu Deus do céu. Fernanda Brum, Diante do Trono, que eram, enfim, músicas muito ouvidas na igreja. Na minha casa, minha mãe escutava muito Calcinha Preta, Joelma. Que maravilhoso. Minha família é mineira, e aí esses dias teve uma festa na minha casa, e aí meu companheiro falou assim, nossa, sua família não usa caixa de som, né? Falei, não, eles são o próprio som da festa. Muito bom. Eles sempre, desde quando eu me entendo por gente, assim, eles sempre levam violão e cantam os modão mesmo, assim. Então, Doente de Amor, Procurei Remédio na Vida Noturna, esse tipo de música pra baixo, assim, As Andorinhas Voltaram. Então, ai, adoro. Então é isso, eu sempre tive essa referência, assim, na minha vida, assim, de músicas muito populares mesmo, assim, populares da comunidade, da favela mesmo, que a favela escuta. Porque a gente acha que MPB é muito distante, por exemplo. Não que o povo não escute MPB, mas as músicas mais comuns são as mais escutadas na rádio, que chegam de uma forma gratuita mais fácil, assim, sabe? E é isso. Calcinha Preta, Calypso. Muito bom. Sensacional. E é isso. Bom, Bruna, a gente está chegando aqui no final, mas aí você me deixou com vontade de saber do próximo álbum. O que você pode adiantar? Que é um álbum de MPB, vai sair quando? Quem vai estar? Adianta, vai. Vai sair o ano que vem. Sair o ano que vem, que eu tô fazendo de uma forma independente. Tô juntando meu dinheirinho, junto, enfim, com o meu manager, com a equipe toda. A gente tá planejando de realizar no ano que vem, com músicas mais puxadas pro povo, maracatu, shot,
enfim, a gama de ritmos nordestinos. E tem composições de amor, tem composições sobre maternidade, tem composições sobre experiências musicais. Então, vai vir um disco muito gostoso, assim, de curtir mesmo, de escutar. Eu sou muito da palavra, então eu gosto muito de, enfim, poetizar bastante nas letras de uma forma simples, para que as pessoas consigam acessar. E é isso. Vai ser mais focado nos ritmos regionais do Nordeste, assim, porque é uma coisa que toca no meu coração de uma maneira que eu não consigo explicar. Muito bom. Oba, aí você volta aqui, tá? Para me contar. A gente vai te chamar de novo. Ó, quero agradecer a sua presença. Obrigada por ter contado essa história lindíssima pra gente. Sempre que tiver novidades, Mistura Cultural tá aqui para você, tá? Como eu te disse, a gente tá ligadinho no seu trabalho aí. A gente te acompanha, tá bom? Obrigada, viu? Muito obrigada pelo espaço, viu? Uma ótima tarde aí para vocês, uma ótima semana. Beijo, obrigada mesmo. Querida, obrigada, viu? Tá bom, muito obrigada. Obrigadão. Foi ótimo. Obrigadão, adorei. Tchau, tchau. Tchau.